Léo Figueiredo, como é que você acha que tem que ser a relação do Galo com as Copas? Porque, neste momento, estamos falando de um Galo que é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil e a Libertadores estarão entre as prioridades do Galo ou não dá pra largar o brasileiro ainda, hein, Léo? Você falou como será a relação do Galo com elas. Com as Copas. De amor incondicional. Porque, Cirilo, hoje a realidade do Atlético é que ele tem um time muito bom, ele tem um elenco muito bom, mas o mês de junho pode custar muito caro na briga por um título brasileiro. Significa abandonar o brasileiro? Não. Mas dependendo do tipo de confronto que o Galo venha a ter na Copa do Brasil, na Libertadores, ele inclusive já sabe, mas que ele venha a ter na sequência, um jogo antes, um jogo depois, um descanso talvez para alguém, isso deve acontecer. Por mais que o Galo tenha um ótimo elenco, ele tem jogadores fundamentais que não saem do time, como o Hulk, como o Paulinho, como Scarpa, né? Então, esses são alguns. Na hora de decidir se tiver que priorizar, neste momento é muito claro que o Galo tem que priorizar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Porque o Galo não tem só o Botafogo para mirar, que tá longe dele no Campeonato Brasileiro. Tem vários times por ali. Então é um monte de gente que tem que perder muito jogo e o Galo emendar a sequência de vitórias. Eu até acredito na sequência de vitórias do Galo no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético voltar a ter o seu time saudável, ele tem um time muito forte. Não deve nada para ninguém. Pode sair ganhando aí de todo mundo. Mas os outros precisam perder também. E esses outros também vão ver como vai ser a relação deles com essas Copas. Porque o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, eles estão na mesma situação que o Galo. Então, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, elas vão determinar muito também quais serão as escolhas dos concorrentes. Mas nesse momento, eu não tenho a menor dúvida, se a gente tem que fazer um recorte agora, o que mais importa pro Galo são as Copas. A Copa do Brasil e, mais do que tudo, a Libertadores. Alexandre Simões, como deve ser a relação do Atlético com as Copas, incluindo esta, a Copa do Brasil? As Copas têm que ser prioridade desse Galo ou não, Alexandre Simões? Ô, Cirilo, a questão é a seguinte, né? Claro que tudo é prioridade, né? Um elenco tão forte como o do Atlético entra pra brigar com tudo, né? Agora, é interessante, né? Por mais que pareça que o Atlético, ele tem fracassado no Campeonato Brasileiro, as campanhas mostram ao contrário. O Atlético, ele, desde que aconteceu essa mudança no Atlético, né? Que mudou o clube de patamar com aquelas contratações todas desde 2020. Versão de 2020, né? Quando aconteceu aquilo em 2020, o Galo já tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo time lá do Afogados, não é isso? Uhum. Do goleiro de boné. Né? E ele não estava na Copa Libertadores e nem na Sul-Americana, né? Acho que não. Só sei que, 2020 no Brasileirão, o Galo foi terceiro, 2021 ele foi primeiro, 2022 ele foi sétimo, mas ano passado ele foi terceiro. Pô, terceiro, primeiro, é porque no Brasil só serve quem é campeão, mas são ótimas campanhas. Em 4 edições, você ficar entre os 3 primeiros em 3 delas e ser campeão em uma, é excelente. Já nas Copas, Libertadores, o Galo foi em uma até a semifinal, quartas e caiu nas oitavas, né? Sim. Sempre pro Palmeiras. Sim. Foi isso? Sim. 21, 22 e 23. Em etapas diferentes. Só pra ser correto, professor, 2020 teve Sul-Americana. Sul-Americana, né? Isso. Mas caiu antes também, não foi? Pro Huracan da Argentina, não, pro um time da Argentina. Se eu te contar uma coisa, você não acredita. Meu computador acabou a bateria exatamente nessa parte. Mas o Galo caiu antes. Faltou também. Planejamento. Caiu ali no início, no Independência, pra um time fraquinho da Argentina. Eu não tô lembrando qual que foi. Foi aquela que o presidente falou que a Sul-Americana Não. E estão falando 2020. Vou pegar pra você aqui agora. Foi um time da Argentina que a torcida invadiu a Independência. Pô, esse era meu momento, Cirilo. Uma coisa que o Simões não tá lembrando e que eu ia trazer. Era o meu grande momento, mas o computador União Santa Fé. União Santa Fé, isso aí. E aí, o que acontece nas Copas? Não, mas se União Santa Fé era ruim também, você pensa o Galo, hein? Pois Jesus. Das 6 possibilidades de Copas, o Galo caiu nas oitavas 3 vezes, nas quartas uma, na semi uma e foi campeão de uma, da Copa do Brasil de 2021. É que a Copa, Cirilo, ela tem fatores que o ponto corrido não tem. A gente espera uma campanha melhor do Atlético no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, e ele entregou isso nesses últimos 4 anos, foi 7º colocado em 22, mas garantiu vaga na Libertadores do ano seguinte, pela qualidade do time. Pelo elenco, né? Isso, e isso faz muito mais diferença
nos pontos corridos. Verdade. Porque a Copa é meio isso. Pô, 3 vezes seguida foi eliminado por quem? Pelo Palmeiras. Copa do Brasil. O Atlético foi eliminado por quem na Copa do Brasil? Em 2021 ele foi campeão. Ele foi eliminado pelo Flamengo e foi eliminado pelo Corinthians. O do Corinthians, aquela ali foi doída. Com a bela contribuição mas do seu mesmo assim treinador. ainda era um time que tinha Renato Augusto jogando mas é porque o Galo era muito mais time. Mas era muito mais time. Mas é isso, mas pode acontecer. Uai, ô Simões, se a gente pensar, se o Galo cai nas oitavas da Copa do Brasil, é uma tragédia, financeiramente pro clube. Agora, se dá Galo e Flamengo, pois é. É pau a pau, amigão. Pode dar Galo Tanto o Flamengo pode sair como o Atlético. Pode dar Galo e Botafogo. Por que eu tô conversando com vocês sobre prioridade? Porque esse prioridade é pegar um time mais tranquilo no sorteio. Essa é a prioridade. Assim, tem 2 times aí que não são de Série A, né? Tem o CRB e tem o Goiás. Os demais times aí são equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, estão envolvidas aí na competição. São dos 12 considerados grandes, né? 3 estão fora. Que são o Cruzeiro, o Santos e o Internacional. Esses 3 estão fora. Os outros 9, incluindo o Atlético, todo mundo aí. Então ele tem possibilidade de 8 clássicos. Claro que ser um clássico contra um Grêmio, Fluminense, Vasco, times estão mais embaixo. É uma coisa Vasco deu uma melhorada, hein, professor? Deu uma melhorada. Henrique André está me informando que apenas Atlético Goianiense e Bragantino não foram adversários do Atlético ainda nesse cenário de Copa do Brasil. Em Copa do Brasil. Sim. Enfrentou 62 equipes diferentes. E o Dragão e o Braga não estão nessa lista. É uma boa hora pra pegar. Pode ser. Mas por que eu tô perguntando vocês sobre essa história? Vale lembrar que o Galo empatou com esse Atlético Goianiense aqui recentemente, né? Mas eu prefiro menosprezar ninguém. Eu prefiro Mas ele do que o Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Mas o que eu tô falando é o seguinte, porque vocês estão falando de prioridade de Copas, o Atlético no ano passado virou o turno com 20 pontos atrás daquele Botafogo, né? Mas o Botafogo caiu demais. Caiu mesmo. O vice-líder na ocasião era o Grêmio, que tava 13 pontos atrás da equipe do Botafogo. E que tava quantos pontos do Galo? O Grêmio? O segundo. Era uma distância de 7 para o vice-líder. Hoje a distância pro vice-líder já é maior também. A distância pro vice-líder hoje é de 11 pontos. Num campeonato de normalidade, de realidade, aquele Botafogo não teria 47 pontos no turno. E não perderia o título. O ano passado foi tudo fora do normal. Bom, vejamos, né, como vai ser essa relação do Galo com as Copas na sequência, porque agosto tem, e eu vou considerar quase agosto da Copa do Brasil, porque é dia 31 de julho, né? Mas a conclusão vai ser em agosto. Agosto tem Libertadores e tem Copa do Brasil. É o cenário que se desenha em meio ao Campeonato Brasileiro, e vale destacar, numa normalidade de tabela, o Galo tem um jogo a menos. Meu amigo Leandro Peixe está destacando que a turma do Guará Esporte Clube, turma de Sabará, né, Peixe? Tá ligado aqui no Rádio Esporte, são classificados para a Copa Itatiaia, né? Grande abraço a eles. E vem aí também a Copa Itatiaia, popularmente conhecida como... Só que no cenário de normalidade, o Galo vai ficar com 2 jogos a menos semana que vem. Você imagina. É verdade, 2 jogos a menos. O Simões lembrou no meio do abraço. Ele esperou o momento do futebol amador, da Copa Itatiaia, de encerrar o programa pra falar. Senhoras e senhores, Alexandre Simões. Ele lembrou no meio do abraço. Abraço pra turma de Sabará ligada aqui na Itatiaia. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço a você também, viu, Alexandre Simões? Muito obrigado. Você volta comigo daqui a pouco às 2 horas no Chamada Geral? Sorteio da Copa do Brasil. Combinado. Um grande abraço a você também, Léo Figueiredo. Eu volto às 6 com a turma do bate-bola.